Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960, em São Paulo, Brasil. Filho de um empresário bem-sucedido, Senna teve uma infância confortável e desde cedo mostrou interesse pelo automobilismo. Sua paixão pelas corridas começou aos 4 anos, quando ganhou de seu pai um kart de brinquedo. Aos 13 anos, Senna participou de sua primeira competição de kart e rapidamente se destacou por sua velocidade e habilidades de condução. Senna começou a ganhar notoriedade no Brasil quando se tornou campeão sul-americano de kart aos 17 anos. Ele passou vários anos competindo em campeonatos de kart, aperfeiçoando suas habilidades e adquirindo valiosa experiência de corrida. Em 1978, Senna fez sua primeira viagem para a Europa para competir no Campeonato Mundial de Kart, onde terminou em segundo lugar. Decidido a seguir uma carreira no automobilismo, Senna mudou-se para a Inglaterra em 1981 para competir na Fórmula Ford 1600, uma importante série de corridas de monopostos. Sua transição para a Fórmula Ford foi um sucesso instantâneo, com Senna vencendo o campeonato em seu ano de estreia. Ele seguiu para ganhar o campeonato da Fórmula Ford 2000 em 1982, solidificando sua reputação como um piloto promissor e chamando a atenção de muitas equipes da Fórmula 1. Essa fase inicial da carreira de Ayrton Senna foi caracterizada por seu foco intenso e sua incrível habilidade de condução. Ele trabalhou incansavelmente para aprimorar suas habilidades e superar seus adversários, estabelecendo o padrão para o resto de sua carreira na Fórmula 1. Essa paixão e determinação formaram a base de seu futuro sucesso e ajudaram a moldar o piloto lendário que ele se tornaria. Ayrton Senna da Silva, também conhecido como Magic Senna ou o Rei de Mônaco, nasceu em 21 de março de 1960 em São Paulo, Brasil. Ele é considerado um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos e deixou um legado inesquecível no mundo do automobilismo. A carreira de Senna na Fórmula 1 começou em 1984, quando ele ingressou na equipe Toleman. No mesmo ano, ele conquistou seu primeiro pódio ao terminar em segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco, mesmo sob condições de chuva intensa. Essa corrida se tornou lendária e foi um prenúncio do que estava por vir. Em 1985, Senna se juntou à equipe Lotus e começou a mostrar todo o seu talento ao vencer sua primeira corrida no Grande Prêmio de Portugal. Sua agressividade na pista e sua habilidade em pilotar sob chuva lhe renderam o apelido de Magic Senna. Foi em 1988 que Senna alcançou sua glória máxima ao ingressar na equipe McLaren e formar uma icônica rivalidade com o piloto Alain Prost. Nesse ano, ele conquistou seu primeiro título mundial, vencendo o campeonato por apenas 3 pontos de diferença em relação a Prost. Os anos seguintes foram marcados por uma batalha intensa entre Senna e Prost, com ambos os pilotos conquistando mais títulos mundiais. Em 1991, Senna teve uma temporada excepcional, vencendo 7 corridas e conquistando seu terceiro título mundial. Senna era conhecido por sua abordagem agressiva nas corridas e por sua dedicação ao esporte. Ele era um piloto extremamente talentoso e corajoso, e muitas vezes arriscava tudo para obter a vitória. Sua habilidade em pilotar sob chuva era incomparável, o que lhe rendeu o apelido de o Rei de Mônaco devido às suas impressionantes vitórias consecutivas no circuito de rua mais famoso da Fórmula 1. Infelizmente, a brilhante carreira de Ayrton Senna foi interrompida tragicamente em 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, Itália. Senna sofreu um acidente fatal enquanto liderava a corrida, e sua morte chocou o mundo do automobilismo. O legado de Ayrton Senna vai além das pistas de corrida. Ele é lembrado por sua paixão, dedicação, coragem e humanitarismo. Além de ser um piloto excepcional, Senna também era conhecido por seu trabalho filantrópico no Brasil, ajudando crianças carentes através de sua instituição de caridade. Até hoje,
Ayrton Senna é lembrado como um ícone do automobilismo e um verdadeiro herói para muitos fãs ao redor do mundo. Seu legado perdura e sua influência no esporte é sentida por gerações posteriores de pilotos de Fórmula 1. A rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost é uma das mais icônicas e intensas da história da Fórmula 1. Esses dois lendários pilotos travaram uma batalha épica nas pistas, repleta de drama e momentos memoráveis. A rivalidade teve início em 1984, quando Senna ingressou na Fórmula 1 pela equipe Toleman e Prost já era um piloto experiente e campeão mundial. Logo em sua primeira temporada, Senna chamou a atenção ao mostrar um talento excepcional e conquistar pódios em condições de chuva, o que lhe rendeu o apelido de Magic Senna. Em 1988, a rivalidade se intensificou quando Senna se juntou à equipe McLaren, onde Prost já era piloto. A disputa pelo título mundial naquela temporada foi acirrada, com os dois pilotos se revezando na liderança do campeonato. O ponto alto da rivalidade aconteceu no Grande Prêmio do Japão de 1989, em Suzuka. Na última corrida da temporada, Senna e Prost se envolveram em um incidente controverso na primeira curva. Senna, precisando vencer para manter suas chances de título, tentou uma ultrapassagem arriscada sobre Prost, que estava prestes a conquistar o campeonato. O acidente resultou em uma colisão entre os dois carros, levando a uma controvérsia sobre quem era o culpado. Após o acidente, Prost abandonou a corrida, e Senna conseguiu voltar à pista, mas foi desclassificado pelos comissários de corrida. Isso deu o título a Alain Prost de forma polêmica. Em 1990, a rivalidade continuou, e novamente o título foi decidido na última corrida, também no Japão. Dessa vez, Senna e Prost colidiram novamente, mas desta vez foi Prost quem saiu da corrida. Com isso, Senna conquistou o campeonato, mas a polêmica em torno do incidente persistiu. Em 1991, Senna se mudou para a equipe McLaren Honda, enquanto Prost foi para a Ferrari. Neste ano, a rivalidade diminuiu, e Senna conquistou seu terceiro título mundial de forma mais tranquila. Apesar da rivalidade intensa nas pistas, Senna e Prost também tinham respeito mútuo um pelo outro. Após a aposentadoria de ambos, eles se tornaram amigos e compartilharam uma relação de amizade até a trágica morte de Senna em 1994. A rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost é um dos momentos mais marcantes da história da Fórmula 1 e continua sendo um dos temas mais discutidos pelos fãs do esporte. Ambos os pilotos deixaram um legado duradouro no automobilismo e são lembrados como dois dos maiores pilotos de todos os tempos. Ayrton Senna conquistou seu primeiro campeonato mundial em 1988, quando estava na equipe McLaren. Nesse ano, ele protagonizou uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1 com o piloto francês Alain Prost, que também estava na McLaren. A disputa entre os dois foi intensa ao longo da temporada, com vitórias alternadas entre eles. A decisão do campeonato ocorreu no Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, onde Senna e Prost se enfrentaram em uma corrida memorável. Senna precisava vencer a corrida para manter suas chances de título, enquanto Prost podia se sagrar campeão com um bom resultado. Durante a prova, os dois pilotos colidiram, e Prost abandonou a corrida. Senna venceu, mas foi desclassificado após a corrida devido à colisão com Prost. No entanto, essa desclassificação não o impediu de conquistar o título mundial, pois a McLaren apelou e Senna foi declarado campeão. No ano seguinte, em 1989, Senna novamente enfrentou Alain Prost na disputa pelo título. A rivalidade entre os dois atingiu seu ápice durante o Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Na última corrida da temporada, Senna precisava vencer para ser campeão, mas, em uma manobra controversa, colidiu com Prost na primeira curva da corrida, tirando ambos da prova. Como resultado, Prost conquistou o título. Em 1990,
Senna continuou sua busca pelo título mundial. Ele mudou para a equipe McLaren Honda e teve uma temporada incrível, com 6 vitórias ao longo do ano. Novamente, a decisão do campeonato aconteceu no Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Dessa vez, Senna teve uma corrida impecável e conquistou sua segunda vitória na Fórmula 1. Com esse resultado, ele se tornou tricampeão mundial, igualando-se a lendas como Nelson Piquet e Jack Stewart. A conquista dos 3 campeonatos mundiais é um testemunho do talento e habilidade excepcionais de Ayrton Senna como piloto de Fórmula 1. Sua dedicação, paixão e coragem o tornaram um dos maiores nomes da história do automobilismo. Sua influência e legado perduram até hoje, e ele continua sendo uma inspiração para muitos fãs e pilotos em todo o mundo. Senna é lembrado como um verdadeiro ícone do esporte, cujas conquistas e memórias permanecem vivas na mente de todos que o admiram. Após o título de 1988, Ayrton Senna permaneceu na equipe McLaren, que era uma das mais competitivas da Fórmula 1 na época. Em 1989, ele teve um desentendimento com seu companheiro de equipe, Alain Prost, que culminou em uma colisão controversa no Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Essa colisão resultou em Prost sendo coroado campeão naquele ano, apesar das tentativas de Senna de apelar da decisão. Em 1990, Senna estava determinado a reconquistar o título mundial. Ele teve um começo forte na temporada, mas novamente enfrentou desafios na forma de Alain Prost, que havia se mudado para a equipe Ferrari. A rivalidade entre os dois pilotos continuou aceso e atingiu seu clímax no Grande Prêmio do Japão em Suzuka. Naquela corrida, Senna precisava vencer para garantir o campeonato, mas a pole position foi conquistada por Prost. Durante a largada, Senna assumiu a liderança, mas a corrida foi interrompida por um acidente. Os carros voltaram para o grid, e Senna conseguiu assumir novamente a liderança. No entanto, durante a corrida, um toque entre Senna e Prost levou ambos a saírem da pista. Embora Senna tenha conseguido voltar para a pista e vencer a corrida, sua vitória foi ofuscada por uma controversa decisão dos comissários que o desclassificaram. Essa desclassificação concedeu o título de 1990 a Alain Prost. Após o episódio em Suzuka, Senna deixou claro sua insatisfação com a decisão dos comissários e com a administração da Fórmula 1. No entanto, ele permaneceu determinado a conquistar o campeonato mundial em 1991. No ano seguinte, Senna teve uma temporada dominante, vencendo 7 das 16 corridas e garantindo seu tricampeonato mundial. Ele se tornou o primeiro brasileiro a conquistar 3 títulos mundiais na Fórmula 1, um feito histórico para o país. Ayrton Senna foi um dos pilotos mais carismáticos e talentosos da história da Fórmula 1. Sua dedicação ao esporte, sua competitividade e sua paixão por vencer o tornaram uma lenda do automobilismo. Seu legado perdura até hoje, e ele continua sendo uma inspiração para muitos pilotos e fãs de corrida em todo o mundo. Sua habilidade excepcional ao volante, aliada à sua personalidade carismática, o transformou em um ícone do esporte e um verdadeiro herói para o povo brasileiro. Ayrton Senna é lembrado não apenas como um campeão nas pistas, mas também como um ser humano extraordinário que transcendeu os limites do esporte e deixou um legado duradouro para gerações futuras. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e até a próxima!